Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu sou o professor Oscar. Hoje nós faremos o nosso bloco de questões, de correção de questões de processo penal, aqui no nosso curso Oscar Cursos, nesse projeto 3 em 30, que nós estamos aqui intensificando 3 meses de estudos em 30 dias, resolvendo as questões, fazendo, comentando cada caso que é apresentado pelos enunciados, e são questões que foram exigidas nos últimos 10 exames da OAB. Então, quer dizer, se você entender como essa banca exige, qual é o modelo da banca, quais são as exigências e, acima de tudo, nós vamos verificar o quão importante é para a realização dessas provas da FGV a leitura da lei seca, a leitura do texto da lei, tá certo? Então, vamos lá. Sem perder tempo, vamos aqui para o nosso primeiro enunciado. Questões comentadas de direito processual penal. Muito bem. Primeira questão trazida aqui, tratando sobre revisão criminal, meios autônomos de impugnação. Esse foi exigido no 19º exame de ordem unificado. Vamos lá. Vanessa foi condenada pela prática de um crime de furto qualificado pela primeira vara criminal de Curitiba, em razão do suposto abuso de confiança que decorria da relação entre a vítima e Vanessa. Como as partes não interpuseram recurso, a sentença de primeiro grau transitou em julgado. Apesar de existirem provas da subtração de coisa alheia móvel, a vítima não foi ouvida por ocasião da instrução por não ter sido localizada. Durante a execução da pena por Vanessa, a vítima é localizada, confirma a subtração por Vanessa, mas diz que sequer conhecia a autora dos fatos antes da prática delitiva. Vanessa procura seu advogado para esclarecimentos sobre eventual medida cabível. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vanessa deve esclarecer que, bom, antes de nós falarmos sobre as alternativas, vamos aqui entender o enunciado. A Vanessa foi acusada de furto qualificado pelo abuso de confiança. Bom, se houve abuso de confiança, presume-se por motivos óbvios que Vanessa, a agente criminosa, tinha relação de confiança com a vítima. Então a vítima não somente a conhecia, como depositava nela uma confiança, havia uma abertura da sua vida íntima, de dados sigilosos, seja lá em qual circunstância se deu o furto. Muito bem. Não interpuseram recurso após a condenação e transitou em julgado. Foi feita a certidão, foi certificado o trânsito em julgado. Como vocês sabem, o trânsito em julgado, ele termina, ele exaure toda e qualquer possibilidade de interposição de recursos. Agora se inicia a fase de cumprimento da pena, cuja competência, inclusive, será do juízo da execução criminal. Muito bem. Depois de muito tempo, e considerando que na primeira fase, na primeira instância, aliás, não foi ouvida a vítima, então tinha prova de que Vanessa tinha, sim, feito a subtração, mas a vítima não compareceu lá. Depois de transitar no julgado e tudo mais, encontraram a vítima e a vítima fala, olha, de fato, houve a subtração. A Vanessa realmente pegou algo meu que não era sem o meu consentimento, sem o meu conhecimento, mas eu nem conhecia a Vanessa. Bom, se ela está falando que Vanessa furtou, mas ela não conhecia a Vanessa, ela está afirmando que não há qualificadora do abuso de confiança, porque é impossível a existência do abuso de confiança se as pessoas não se conheciam. Então, veja, ela procura um advogado, só que agora já transitou em julgado. Qual é o recurso cabível? Vejam. Sempre que trouxer no enunciado que a decisão transitou em julgado, não hesite. Não pense duas vezes. O único meio cabível é revisão criminal, que é uma ação autônoma, que é uma ação que será proposta perante o tribunal, não mais na primeira instância, mas perante
o tribunal, perante o órgão colegiado. Então, veja, falou trânsito em julgado, transitou em julgado, revisão criminal. Fique atento. Então, vamos lá. Antes disso, eu quero ler com vocês o artigo 621 do Código de Processo Penal, que diz assim: a revisão dos processos findos, ou seja, que já se encerraram, será admitida, inciso 1º, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. É isso que o enunciado traz? O enunciado traz alguma evidência de que a sentença foi totalmente contrário ao texto da lei, o que a lei traz como previsão legal? Não. Se tivesse realmente havido a subtração com abuso da confiança, a majorante estaria corretíssima. Inciso 2º, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. O enunciado traz alguma coisa sobre falsidade das provas? Não. Vejamos o inciso 3º. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. É o caso? Sim, é o caso. Nós acabamos aqui de verificar que, depois de transitado e julgado, a vítima compareceu e falou: eu não conhecia ela. De fato, houve a subtração, mas eu não sabia sequer quem era a pessoa de Vanessa. Então, realmente é qualificador, aquilo que aumentou a pena de Vanessa, não tem mais razão de ser. Então, vamos para o enunciado agora, aliás, para as alternativas, e façamos a leitura para escolher a que mais se coaduna com a alternativa correta. Letra A. Não poderá apresentar revisão criminal, tendo em vista que a pena já está sendo executada, mas poderá ser buscada a reparação civil. Não tem fundamento. Nós acabamos de ler no próprio texto da lei que fala que justamente para processos findos se atendidas essas hipóteses. Letra B. Caberá a apresentação de revisão criminal, sendo imprescindível a representação de Vanessa por advogado, devendo a medida ser iniciada perante o próprio juízo da condenação. Nós já falamos que não, porque é uma ação autônoma proposta perante o Tribunal de Justiça competente. E com relação à obrigatoriedade de advogado, vamos fazer uma leitura do artigo 623, que fica na sequência, né? Acabamos de ler o artigo 621. Estamos lendo agora o artigo 623, que diz: a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente, irmão, famoso CAD. Então vejam, a revisão criminal, ela, tal qual o habeas corpus, o mandado de segurança, ela pode ser intentada, sim, pelo próprio revisando. A própria pessoa, o próprio réu, o próprio condenado pode propor a revisão criminal. Mas sem prejuízo disso, se ela quiser, sim, constituir um advogado para fazê-lo, sem problemas. Mas não é obrigatório. Então, a alternativa B acaba de cair por terra, porque fala que pode revisão criminal, e ok, só que na sequência fala que é obrigatório, o que não é. Letra C. Não poderá apresentar revisão criminal em favor da cliente, tendo em vista que nova prova não é apta a justificar a dissolução de Vanessa, mas tão somente a redução da pena. Nós acabamos de ler que não é verdade. E letra D de dado. Caberá a apresentação de revisão criminal, até aqui ok, podendo Vanessa apresentar a ação autônoma independentemente de estar assistida por advogado. Acabamos de ler no artigo 623 que de fato ela pode propor a ação, a revisão criminal, sem advogado. Ou por meio de procurador legalmente habilitado. Falamos que o fato dela ter a possibilidade de ir diretamente a juízo, propor a revisão, não afasta a possibilidade dela constituir um advogado, ok? Então, alternativa correta, letra D de dado. Vamos para a segunda questão, que trata sobre recursos criminais, habeas corpus no processo penal e meios autônomos de impugnação.
Essa questão foi exigida no exame 23 do exame de ordem unificado. Vamos lá. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Quando da análise do habeas corpus, a autoridade competente entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer da decisão que denegou a ordem por meio de... Olha só, quero confessar algo para vocês aqui, para que vocês vejam como todo mundo pode cair desapercebido. As questões que eu separo para vocês, eu resolvo elas antes de olhar o gabarito. E muitas vezes eu me pego sendo iludido pelo enunciado se eu fizer uma leitura muito rápida. E foi o que aconteceu nesse caso. Porque quando eu fui resolver a questão, eu não acertei. Olha só que loucura. E quando eu voltei, eu olhei no enunciado e falei, onde eu me perdi aqui? E eu achei. Veja bem, o Vitor está sendo investigado em um inquérito policial. O delegado está sendo abusivo, né, vem atuando com abuso, colocando em risco a liberdade de Vitor. O advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. O enunciado não falou. Só que ele falou que o abuso estava sendo praticado pelo delegado de polícia. Se o abuso é praticado em sede policial pelo delegado de polícia, a quem você impetra? A quem você endereça o habeas corpus? Ao juízo criminal competente. Você não pode ir direto ao tribunal, você não pode pular direto para o tribunal, porque vai caracterizar supressão de instâncias. Você não pode pular essas fases. Então veja, aqui nesse caso, como ele está dando a dica de que é um HC contra abuso do delegado, a competência, o órgão competente será o juízo criminal de primeiro grau. Ora, se houve indeferimento do HC pelo órgão competente, quem indeferiu foi o juiz de primeiro grau, do juízo criminal. Agora sim nós já sabemos quem que denegou essa ordem. No primeiro olhar, você já pensa no tribunal. Mas quando você volta e presta atenção, você acaba acertando. Vamos lá. Letra A. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Não foi. Acabei de explicar para vocês, que inclusive eu, numa primeira leitura, acabei errando, que o delegado deve ter suas ações, como ele é autoridade coatora, atacado perante o juízo criminal. Não pode ir direto para o tribunal, porque senão caracteriza supressão de instância. Letra B. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para análise do habeas corpus, ok, acabamos de ver isso, apresentado em razão da conduta do delegado. Sim, é o caso. Só que para você lembrar disso, você tem que ter na cabeça, já disse isso na outra aula, na nossa outra resolução, os incisos do artigo 581, que fala sobre o rese. Se você lembrar das hipóteses, ao olhar o enunciado, você vai identificar as possibilidades. E eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Artigo 581 do CPP. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Dois pontos. Vamos direto já para o inciso. Inciso 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Se a denegação
Se a negativa da concessão da ordem viesse do tribunal, o recurso cabível seria recurso ordinário constitucional, o ROC, que é as alternativas C e D, que nós já vamos descartar. Então, por isso, de acordo com o artigo 581, inciso 10, a resposta correta é a letra B, de bola, tá certo? Então, nós resolvemos aí essas duas questões, mais uma vez comprovando que, de fato, conhecimento da lei seca, conhecimento da letra da lei é importantíssimo, muito importante. E você tem que saber, para sua própria segurança, na hora de aplicar ali aquilo que você sabe, as alternativas. O enunciado, ele muitas vezes, ele parece tão simples que nós vamos no excesso da confiança. Já falei aqui, você tem que mesclar a autoconfiança, saber quanto você já se esforçou, mas não subestime o inimigo. Isso em qualquer fase da vida. Inclusive, quando nós damos aula, eu não tenho qualquer receio de dizer que muitas vezes nós temos branco, nós temos apagões na cabeça, confunde alguma coisa, motivo pelo qual nós sempre procuramos, por uma questão de cautela, não importa quantos anos você tenha de docência, sempre fazer uma leitura do dispositivo legal, olhar, verificar eventual alteração, porque nossa cabeça não é uma máquina, tá certo? Ela é poderosa, mas ela não é uma máquina. Então fica aí a dica, muito obrigado, até a próxima aula. Se você ainda não nos segue, siga no YouTube, no canal Oscar Cursos, no nosso Instagram, Oscar Cursos, também se você quiser nos chamar no direct, tanto a mim como os demais professores, será um prazer atendê-los, ou no Twitter, @Oscar Cursos, beleza? Muito obrigado, pessoal, até a próxima, valeu!